Oi meninas, a live acho que deu uma travadinha ali, não sei o que aconteceu. A gente vai dar início novamente. Só vou esperar o doutor Orozimbo entrar. Ó, já vou. Foi? Opa, deu certo! Deu certo, que bom. Bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Orozimbo Silveira, sou cirurgião plástico aqui em Macapá, né? Nossa área de atuação é mama e contorno corporal. Então, nós fazemos a lipo Ultra HD, né? Com a aplicação das tecnologias Vaser, Microair, Renuvium. E na cirurgia mamária, os nossos diferenciais é o R24R, né? A mamoplastia de aumento que foi credenciada pelo Thiago Cavalcante, né? E temos alguns cursos em mastopexia, né? Como do Henrique de Freitas, de Brasília. Temos o do Adel, aí de Curitiba, né? Mastopexia em L também. E também aplicamos alguns conceitos, né? Do Mastogrip, do Thiago Cavalcante, e da alça de Ono, da alça muscular, né? Então, nós procuramos sempre estar nos atualizando nessa área da cirurgia mamária, né? E é algo que a gente faz com bastante frequência, tá? Sempre buscando conhecimento e oferecendo o que há de melhor para os pacientes, né? Isso é primordial. Doutor Orozimbo, eu queria lhe perguntar por que decidiu ser cirurgião plástico? Na verdade, o que me move foi em ajudar as pessoas, né? Em trazer felicidade, né? Esse é o nosso propósito. E melhorando a autoestima, a gente conseguiu visualizar isso, né? Ter isso de uma forma mais palpável, né? Então, o que move um médico é sempre em querer ajudar, né? Em trazer conforto, em trazer um bem-estar. E eu me encontrei na cirurgia plástica. Uhum. Excelente. Então eu vou dar início aqui às perguntas. Lembrando que as meninas também, se tiverem dúvidas, podem enviar pelos comentários. Ou quem quiser mais descrição, tem uma caixinha com uma interrogação ali. Vocês mandam ali, ninguém vê a pergunta, sai anônimo. Doutor Orozimbo, já que comentou sobre o Microair, né? Qual que é a diferença dele pro Vibrolipo? Por que decidiu escolher essa tecnologia? Bom, eles são tecnologias similares, né? Ele é um aparelho que vibra na hora de lipoaspirar, né? Associado à sucção. Só que o Microair ele transmite uma vibração mais ergonômica para o cirurgião, ou seja, é uma vibração que cansa menos o ombro, né? Então, na época que eu fui para a Colômbia com o Dr. Humberto Uribe, ele me falou muito bem da tecnologia, eu experimentei o aparelho, né? E achei muito fácil de manusear, né? Por não ter pedal, ser tudo na mão, né? E ter uma vibração mais tranquila, né? Então é mais ou menos comparar uma Toyota com uma Ferrari, mais ou menos isso. Entendi. Então eu achei que era mais confortável para mim o Microair, né? Não tem um conflito de interesse, né? Acho que o Vibrolip é um aparelho excelente, tá? Mas na época eu fui apresentado primeiro para o Microair, por incrível que pareça, porque eu fui para o curso Nossa! lá. E aí eu já adquiri lá, né? Então, quando eu fui apresentado para o Vibrolipo, eu já tinha o Microair. Então, eu achei muito mais fácil de manusear, né? E uso até hoje, já faz 6 anos que eu uso o Microair aqui. Uhum. E no caso, ele também gera menos trauma na cirurgia, né? Por garantir um conforto a mais para o seu braço, para sua mão, e também pela vibração. Como Isso. seria alguma coisa assim? A vibração ela é importante para a gente saber exatamente onde está a cânula, né? E para a gente não precisar fazer força durante o procedimento de lipoaspiração. Então, você só conduz o aparelho, ele mesmo vai fazendo o caminho. Então, ele é menos traumático para o tecido e tem menos riscos de falsos trajetos, né? Porque você sabe onde exatamente está.
Então, o procedimento de vibrar, ele gera menos trauma e ele gera mais eficiência no movimento de ir e vir, né? Durante a lipoaspiração. E se isso ao longo do dia te traz menos dor, menos desconforto, né? Isso a longo prazo, a gente que faz isso com muita frequência, para a gente é muito importante, né? Eu vi que comentaram aqui sobre a câmera hiperbárica, que não sabia que o doutor usava. Poderia comentar sobre os benefícios? Todos os pacientes ou tem alguma indicação específica? Pronto. Hoje a gente usa a câmera hiperbárica em todos os pacientes de contorno corporal, certo? Ele diminui muito a inflamação do tecido, então ele produz menos seroma no pós-operatório, né? A gente produz menor risco de infecção por o paciente estar sobre 2 atmosferas, né? E menor risco de má perfusão tecidual, né? Ele aumenta o fluxo de oxigênio para o tecido operado, então o paciente se reabilita mais rápido. Então, ele seca mais rápido. A gente vê quando o paciente faz a câmara hiperbárica que com 2 semanas ele já está sequinho, já está mais definido, né? Então, aqui a gente opera muito paciente de fora aqui. Então, um paciente não consegue ficar 3 semanas comigo aqui. Então, se ele, com 2 semanas eu já deixo ele apto para ele voltar, né? Para a localização dele, né? A gente opera muito paciente aqui da Guiana Francesa, pela proximidade. Então, esses pacientes são muito beneficiados, né? Na cirurgia mamária, a gente usa nas grandes reduções de mama, né? Nas mamas redutoras. E quando a gente acredita que vai ter alguma diminuição de perfusão de areola, né? Então, aquela areola um pouco mais congesta, vale a pena, né? Para evitar uma necrose, seria isso? Isso. A necrose já é o final, né? É o desfecho final. Antes da gente ter uma necrose, a gente vai ter uma congestão, né? E aí essa congestão ela pode ser por uma má perfusão arterial ou venosa, tá? Então, como a ação da câmara hiperbárica promove uma vasodilatação, ela aumenta o fluxo de sangue para a região, né? Para todo o tecido, de uma maneira em geral. Então, se você identificou precocemente uma congestão e você indicou vasodilatadores, né, como a pentoxifilina, o cilostazol, o Cialis, né, combinados, associado ao ozônio e à câmara hiperbárica, você vai ajudar essa areola a ter mais chance de sobreviver, né? Então, tudo vai do diagnóstico precoce, né? Então, se você já fez uma grande elevação de areola, ou já é uma cirurgia secundária, que você já não tem uma anatomia adequada, e você, ao final da cirurgia, notou que essa areola não está tão bem perfundida, né? Ou você já indica de cara, em cirurgia secundária, a gente já indica de cara a hiperbárica, de 5 a 10 sessões, né? A prevenção sempre é o melhor remédio, né? Claro que tem um custo, né? A câmara hiperbárica aqui na nossa região, ela custa em torno de R$ 600 a sessão, tá? Sei que aí em Curitiba é 350, R$ 400. É mais barato? Não sei, eu mais barato. não tenho essa informação. Eu sei que só tem um lugar em Curitiba que tem a câmara hiperbárica, que é num hospital. Não sei qual hospital ao certo. É porque aqui para a região a gente mora numa ilha, né? Então tudo chega ou de barco ou de avião. Então tudo aqui sai mais caro, né? Então Nossa, pelo acesso mesmo. Então a região aqui para a gente chega nesse valor. Uhum. Entendi. Interessante até. Eu nunca imaginei qual seria o valor da câmera hiperbárica. Eu achava que eram uns R$ 2.000 a sessão. Mas que bom que é menos do que eu imaginava, né? É menos. Só que você não faz uma, né? Você faz de 5 a 10, né? Sim, tem um custo bem elevado no final, né? No final, mas realmente, se você pode evitar uma complicação, por que não, né? Usar um artifício desses. Uma coisa é no tratamento, né? Mas você pode usar preventivamente para reabilitar teu paciente mais precoce, né?
Então, se o teu paciente tem 2 semanas para voltar a trabalhar e você pode reabilitar, tornar que ele retorne em uma condição melhor, né? Então, vale muito a pena. Então, a gente usa mais nesse sentido, né? De tornar esse paciente mais apto, regenerar esse tecido mais rápido, para que ele possa retornar às atividades e ter um resultado mais rápido também. Então, analisando assim, o doutor tem todas as principais tecnologias para oferecer mesmo o melhor. Começando no Microair, tem o não, desculpa, o Vaser, o Renuvium e a câmera hiperbárica. Tipo, Sim. é segurança, é qualidade no atendimento. É isso que importa, né? Que muitos cirurgiões plásticos não pensam nisso, né? Só faz fazer cirurgia, 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 não se atualiza e quem perde é a paciente. Sim. Não, essa tem sido cada vez mais a nossa preocupação em estar nos aprimorando e procurar pensar fora da caixa, né? Ver onde a gente pode sempre melhorar, né? Então, o lipo ultrassônico, ele diminui muito o sangramento da cirurgia, a gente consegue trabalhar em pacientes secundários, né, que já fizeram lipo, isso é muito comum, né? Então, tem um tecido cicatricial, tem um tecido de fibrose, você consegue desfazer essa fibrose, regularizar o tecido. A gente aumenta a cavitação celular, então o desprendimento dessa célula do tecido conectivo, e a coleta fica muito mais fácil. Então vem um líquido, uma gordura muito mais limpa, né? Então você aumenta a eficiência na tua coleta, né? Você, quando quer fazer uma lipoaspiração, você não quer traumatizar o tecido, você quer coletar gordura. Então se essa tecnologia torna isso mais fácil e mais seguro, excelente, né? Então, menos sangramento, menos dor, maior retração de pele no pós-operatório, é o que a gente quer. Então, se existe isso, existe esse benefício, a gente tem que ir atrás disso, né? Sem conflitos de interesse, tá? Eu pensando no bem-estar da minha paciente, tá? Exatamente. Então, se eu quero que ela tenha um melhor resultado, uma cirurgia de alta performance, né? Dar um resultado melhor para ela, né? Uma qualidade de resultado, eu tenho que ir atrás do que me proporciona isso. Seja com a tecnologia, seja com a técnica, né? Seja com a associação de técnicas e de tecnologias, né? Então, hoje, a gente tem uma tecnologia para facilitar a coleta, né? Para amolecer esse tecido, né? Tem o Microair, que é o Vibrolipo, para a gente tornar essa coleta mais eficiente, mais rápida. E a gente tem, por final, o Renuvium, para retrair essa pele e não deixar a flacidez residual. Então, a gente fecha o ciclo de tratamento, né? Que antes a gente sabia que a paciente ia reclamar de uma flacidez. Se ela fosse muito jovem, por ter o colágeno em alta, essa flacidez com 3 a 4 meses ia retrair. Mas se você operava paciente de 45, 50, 60 anos, você já sabia que essa queixa ia vir e você ia mandar ela para a estética para ver se ela fazia alguma coisa para dar uma melhorada naquele sentido. Então, as tecnologias vieram com muita força, né? E para ocupar espaços onde nós tínhamos dores de cabeça, né? A gente não tinha como tratar esse paciente, né, adequadamente, né? Ou você mandava ele para estética, ou você iria mandar ele, ou você iria utilizar bioestimuladores, que também são um custo alto, né? E que o tratamento, o resultado não é visto imediatamente, né? Então, se você usa um Sculptra, você vai ver o resultado de um tratamento que é caro, com 8 meses, né? 6 a 8 meses, né? E são várias aplicações, enquanto com o Renuvium, né, ou BodyTite, são tecnologias similares, né, concorrentes, digamos assim. Sim. Né? Eu tenho o Renuvium, mas eu tenho condições de perceber que são tecnologias com a mesma finalidade, né? Que você vai conseguir proporcionar o tratamento desse tipo de alteração que é muito frequente na lipoaspiração, né? Eu até brinco na consulta que
A paciente que faz a lipo, ela é uma bola de assopro cheinha, né? Se você esvaziou ela, ela vai ficar flácida. Então, ela tem que ter um tratamento para isso, né? Claro que vão ter pacientes que têm indicação precisa, né? E tem pacientes que vão ter uma ação preventiva, né? Eu digo que uma paciente de 20 anos, ela pode se dar o luxo de não usar o Renuvium, né? Uma de 45, ela tem que usar o Renuvium para ter um bom resultado. Então, só que o Renuvium vai ser bem-vindo sempre, né? Mas a gente sabe que ao associar tecnologias, o custo da cirurgia também aumenta. Então, não é porque se tem uma paciente com 20 anos que me procura para realizar uma cirurgia de lipoescultura, né, eu vou oferecer o Renuvium para ela, mas, doutor, fugiu do meu orçamento, vamos fazer então, né? Então, hoje a gente consegue, né? Um outro diferencial que a gente tem é a lipo Ultra HD, que a gente faz o aumento muscular guiado por ultrassom. Então, a gente consegue trazer mais tônus muscular e aumento de força muscular jogando célula-tronco dentro desse músculo, né? Então, hoje, na mulher, nós conseguimos aumentar os oblíquos, né? Principalmente o oblíquo interno, os retos abdominais, conseguimos aumentar os músculos eretores da espinha, que fica aquele cavadinho lá atrás no bumbum, Aqueles né? dois furinhos? Não, aqueles dois pilares. Ah, tá, entendi, entendi. É que eu confundi porque tem. Sabe aquelas covinhas? É covinhas, As né? covinhas, né? As Os covinhas. orifícios, os orifícios de Vênus, né? As covinhas, né? Que Nossa, eu nem são sabia o nome, já aprendi hoje. Orifícios de é, Vênus. na mulher são os orifícios de Vênus, né? E no homem são os orifícios de Apolo. São os sinais de beleza da região posterior, né? Não é todo mundo que tem, né? Mas quem tem é muito bonito, né? Tem algumas pessoas que não gostam, mas são sinais de beleza da região posterior, certo? Então a gente aumenta a musculatura que está em cima do furinho, tá? Que são os músculos elevatores da espinha, né? Que é o enxerto Chipine, né? Que foi desenvolvido pelo Maurício Viara. E a gente pode aumentar o vasto lateral e o vasto medial, ou seja, deixar a coxa mais torneada, né? Aquela coxa mais definida, né? De quem treina. Então, esses são os músculos que a gente geralmente pode aumentar na mulher. Nos homens, aí é uma gama de musculaturas, né? Bíceps, tríceps, deltoide, peitoral, oblíquos e retos abdominais são os mais pedidos. São os músculos de força, né? Então, hoje, a lipo, ela deixou de ser um procedimento básico para ser um procedimento de alta performance e de muito detalhamento, né? Então, antes era uma cirurgia rápida, hoje é uma cirurgia demorada, né? Com muitos pormenores, né? Então, a gente chega a demorar 6, 7 horas numa lipo hoje, né? Se a gente for fazer tudo, né? Se a gente for usar Vaser, Macroé, Renuvium e os enxertos musculares. Então, hoje já é uma cirurgia que a gente procura nem associar com outros procedimentos, porque a gente tem muito, muito que fazer, né? E as nossas pacientes já nos procuram porque sabe desse refinamento cirúrgico. Não é passar uma cânulazinha ali, papar uma lipo de segmento, né? Que é uma visão muito da lipo HD, né? Do Dr. Alfredo Royos, que você tem que ver o paciente por inteiro, né? Então, hoje eu lipo o braço de todo mundo, faço os enxertos musculares em praticamente todos os pacientes, né? Uso o Renuvium em todo mundo. Então, todas as unidades anatômicas, elas se conversam. E daí a gente consegue dar naturalidade e harmonia para esse paciente, né? Que antes a gente via muito, né? Aquelas pacientes que faziam lipo convencional antes, que engordavam e ficava com a cintura fininha e o braço gordão, né? O braço grosso, Sim. né? Agora a Então era gordura vai muito. toda pro bumbum, né? A gordura a gente Engordou, cresce no coleta lugar tudo, certo. vamos E engordar no falando lugar certo. sobre bumbum, eu vi sua cirurgia de ontem. É uma técnica diferente, né? O enxerto K. Como que é? Isso. Poderia explicar um pouco mais sobre? A técnica de lipoenxertia KA foi desenvolvida pelo Carlos Manfrim, Elo Manfrim, né? E de Maringá. Então eu fui lá fazer o curso com eles
E, na verdade, é uma sequência de enxertos, né? A partir do diagnóstico que a gente faz ao ver um bumbum, né? Se é um bumbum que falta estrutura, né? Se é um bumbum que falta projeção, se é um bumbum que falta altura, então a gente vai padronizar a sequência, né? E ele desenvolveu como essa técnica, né? Que promove uma junção, né? O KA é o kissenese, é o bumbum se beijando, é o bumbum se juntando, né? O Carlos chamou assim, ficou assim, né? Ele é o criador da técnica, ele nomeia como ele quiser, né? E a gente tem utilizado esse enxerto, né? Essa padronização de enxertia, né? Que gera esse bumbum mais alto, mais arredondado, mais estruturado, né? E a gente tem associado ao enxerto Shipai, que é dos músculos eretores da espinha, que deixam aquela definição das costas associado com esse bumbum mais alto e uma relação cintura-quadril mais adequada. Ou seja, no momento que você afina a cintura, você já deixa o bumbum mais em evidência. Se você enxerta ele, ou seja, você aumenta a proporção desse quadril, são dois fatores visuais que você exacerba essa região, né? Quanto menor a cintura, você já aumenta o quadril proporcionalmente. Exatamente. E se você, além disso, você ainda enxertou ali, vai ficar mais bonito ainda, vai ficar mais em evidência ainda, né? Uhum. E no caso, o corpo absorve quanto por cento da gordura enxertada? Aí varia muito do modo como você lida com essa gordura, né? Então, hoje, nós trabalhamos com a gordura toda em sistema fechado, ou seja, ela não entra em contato com o ar. Nós usamos coletores descartáveis, né? E lavamos essa gordura dentro do coletor, certo? E depois a gente individualiza em seringas de 60 ml e eu enxerto ela com o microair. Eu vou distribuindo ela com o microair. Algumas regiões eu ainda faço com seringa, né? Com a cânula conectada à seringa, mas a maioria da nossa enxertia ela é realizada com o Vibrolip, né? Com o microair, porque ela vai fazendo uma distribuição mais homogênea, né? Então a gente não gera lagos de gordura, a gente gera filetes, né? E isso faz com que a pega seja mais adequada, ou seja, a gente permite que essa gordura que foi colocada, ela tenha mais perfusão, ela tenha mais nutrientes, tá? Mas, em média, é de 20 a 25% a perda, né, do volume colocado. Mas varia muito de paciente para paciente, depende muito do volume que você enxertou, né? Então, se hoje a gente faz enxertos de 700, 800 ml por glúteo, né? Esperando que vai ficar 600 ml por lado e vai ficar interessante, tá? Mas isso também depende muito da área doadora da paciente, né? Por exemplo, a paciente de ontem eu tive que limpar ela todinha, inclusive o braço, para conseguir 650 ml por lado, mas a gente conseguiu o bumbum que ela queria, né? E uma relação cintura-quadril bem interessante, tá? Então, é muito difícil hoje a gente não conseguir, né, uma quantidade, pelo menos de 500 ml, eu digo, né? Em pacientes que já foram lipadas, aí é mais complicado, porque ela já retirou essa gordura, né? Então, às vezes, a gordura que a gente coleta numa lipo secundária é de muita fibrose, é uma gordura de não tão boa qualidade, tá? Então, a gente consegue uma gordura de melhor qualidade, né, mais limpa, que tem uma integração melhor em pacientes primários. Mas cada caso é um caso. Sim. Então, o correto, né, é sempre investir bem na escolha do cirurgião plástico para sua cirurgia primária, né? Eu acho que, assim, sempre que você vai decidir por uma cirurgia, né, você tem que procurar ter contato com pacientes que já operaram com o teu cirurgião, né? Ver como é que ele lida com o pós-operatório dele, né? Se
ele tem boas avaliações no Google, né? Hoje nós temos muitas informações, né? Então, dessa forma a gente consegue, né, ter um conceito já formado do cirurgião, né? Então, hoje não cabe mais você ir em uma pessoa só, né, em um profissional só, e já realizar a tua cirurgia de cara. Você vai estudar o teu cirurgião, vai para a consulta, vê a empatia que ele te passou, se ele foi solícito com você, se você foi bem recebida desde a entrada da clínica, ou seja, já criou uma experiência positiva desde a recepção, né? Entrar em contato com outros pacientes que foram operados por aquele médico, né? Eu acho que isso é uma questão de segurança, né? Então, eu não me sinto assim agredido, digamos assim, quando a paciente já foi em 2, 3 e veio até mim, né? Eu até acho bom porque ela tem uma medida de comparação, né? De avaliar a minha consulta, se eu fui solícito, se eu expliquei tudo, se eu preciso melhorar em alguma coisa, né? E é isso. Mas eu acredito que hoje a gente viva num momento que a gente tem muita informação, né? Uhum. A gente consegue ter muita informação do profissional que vai nos atender, né? E é isso que a gente tem que fazer, né? Em todo caso, por mais que seja uma cirurgia estética, a paciente não esteja doente, mas é um sonho que ela está realizando, né? E a frustração de não atingir a expectativa é muito grande, né? Então, ao invés de procurar preço, procure qualidade, procure ver os diferenciais do seu Procure profissional, valor, né? né? O valor agregado, né? Por que ele tem um diferencial? São as tecnologias, são os tratamentos, é a segurança, é tudo envolvido, né? Então, não adianta você só procurar preço, tá? Você tem que procurar qualidade, ver os diferenciais e o valor que está agregado no procedimento que o teu profissional ou quem você gostaria de fazer faz, né? Exatamente. Doutora Orozimbo, a paciente que é muito magrinha, a gente comentou ali sobre que foi difícil, né, tirar os 650 ml. O doutor recomenda que a paciente que é mais magrinha, ela engorde antes da cirurgia ou não é necessário? Como que o A doutor gente, vê isso? a gente faz uma avaliação com a bioimpedância em todos os pacientes. Então, dessa forma, a gente vai ver uma melhor relação entre massa magra e massa gorda, né? Então, a quantidade de músculo que ela tem, né? E a quantidade de gordura que ela tem. Porque, às vezes, a avaliação pelo IMC, ela é uma análise muito subjetiva, né? Porque a paciente pode ter um IMC de 22, mas 50% do corpo dela é gordura. Então, ela tem muita gordura, mas tem baixo peso, né? Então, ela tem que ter um equilíbrio. A máquina te dá uma pontuação, né? Onde a partir de 70 ela considera essa paciente em equilíbrio. E a partir daí a gente vai traçar a segurança do procedimento para essa paciente, né? Então, hoje nós usamos mais de um parâmetro para indicar o procedimento para a paciente, né? E o aparelho vai dizer onde ela precisa melhorar. Se ela precisa ganhar músculo, se ela precisa fazer mais musculação, se ela precisa melhorar a dieta dela através da quantidade de gordura visceral. Então, o paciente ideal é um paciente que tem uma boa massa magra, tem baixa gordura visceral, ou seja, tem uma gordura visceral de preferência de 7 ou abaixo disso, né? O normal é até 10. Mas tem pacientes que vêm com IMC de 22 e tem uma gordura visceral de 18, né? Então, significa que ela come muito mal, que ela é uma paciente muito inflamada. Então, ela vai te dar um vai te dar muito trabalho no pós-operatório, ela vai fazer muito seroma, ela vai inflamar, vai reter muito líquido. Por quê? Porque ela come muito mal, né? Então, chega às vezes a ser até uma paciente desnutrida, né? Estando com peso adequado, né? Queria mandar um oi aqui pro doutor Fernando Bianco, né, meu querido? Eu adoro ele, Lorde. Fernando Bianco é o top. Sim. Top do Rio de Janeiro, sou fã dele. E ele só elogia quem é bom mesmo, assim. Ele sempre fala, esse cirurgião plástico é muito bom, esse aqui também.
Gostei que ele elogiou o doutor. Mas continuando, né? Falando sobre a paciente, a indicação. E a paciente que quer fazer uma mastopexia, qual que é o tempo cirúrgico? Certo. Então, o tempo cirúrgico ele depende muito da proposta cirúrgica que a gente vai fazer, né? Então, se é uma mastopexia primária ou secundária, né? Então, cirurgias secundárias elas sempre são mais demoradas, né? Mas o tempo em média de uma mastopexia é de 4 a 6 horas, né? E aí vai depender, né? Se a paciente vai fazer uma lipoaspiração de axila e lateral, são procedimentos além, né, além da suspensão da mama. Se é uma paciente que tem a mama muito afastada e você vai fazer um enxerto de gordura para aproximar essa mama, para dar uma clivagem mais adequada, é um procedimento a mais que você vai fazer. Então, cada paciente ela deve ser vista individualmente, né? Cada proposta cirúrgica ela é individualizada, né? Então, não se pode avaliar a paciente de uma maneira muito objetiva, né? Você vai entender o que é que ela quer, o que é que incomoda ela, né? E você vai traçar a tua proposta cirúrgica para atingir aquele resultado que ela deseja, né? Do mesmo jeito que tem mulheres que me pedem um resultado super natural, tem mulheres que me pedem um colo bem marcado, uma mama bem alta, porque isso vai deixar ela feliz. Se eu não fizer isso, ela não vai ficar feliz, né? Então, ela não quer que a cirurgia é feita para ela. E a gente vai traçar a proposta cirúrgica para atingir isso, né? E se caso ela está me pedindo alguma coisa que é inatingível, né, que está muito fora da realidade, eu vou explicar para ela por que a gente não consegue atingir isso, né? Mas o tempo cirúrgico hoje ele é muito associado à quantidade de procedimentos que a gente vai fazer. Aqui fizeram uma pergunta se a câmara hiperbárica também é indicado para abdominoplastia sem lipo. Bom, a abdominoplastia sem lipo, a gente praticamente não tem espaço morto, né? Ou seja, não tem áreas muito descoladas, porque a gente vai fazendo os pontos de Baruch, então é um procedimento que não tem tanta serosidade. De uma maneira em geral, todo paciente se beneficia com a câmara hiperbárica, tá? Por quê? Porque ela vai aumentar a oxigenação, vai aumentar a quantidade de nutriente que esse tecido vai receber, então ele vai se recuperar mais rápido. Quanto mais procedimentos combinados você fizer, né, quanto mais energia você transmitir para esse tecido, ele se beneficiaria mais do uso da câmara, certo? Então, hoje, quando você faz uma lipo com tecnologia, que você vai usar Vaser, Micro-Air, Renuvium, esse paciente tem um benefício maior. Agora, se você fez um procedimento sem uso de tecnologia, com um descolamento mínimo, você vai ter uma boa evolução, né? Não se faz tão necessário. É algo preventivo. Benefício sempre vai ter, tá? Mas quando você usa mais tecnologias, transmite mais energia para o tecido, você vai inflamar ele mais, né? Você vai reacionar ele mais. Então, esse paciente se beneficia mais do uso da câmara, porque vai controlar essa inflamação, esse processo, essa cascata inflamatória e vai diminuir, né, a produção de líquidos que esse paciente vai produzir. Agora uma pergunta. Vamos supor que a paciente tem indicação para fazer lipo, abdominoplastia e mastopexia, né? Não sei, é o doutor que escolhe qual cirurgia vai ser feita primeiro, ou é a paciente. E daí, quanto tempo depois dessa primeira cirurgia ela pode fazer a outra cirurgia? Joia, isso é uma pergunta muito frequente, né? Eu digo que quem escolhe a primeira cirurgia é a paciente, tá? Mas se ela deixar o meu cargo, eu prefiro fazer primeiro o contorno. Eu vou explicar por quê. Porque geralmente as pacientes emagrecem após fazer a cirurgia de contorno corporal e a mama vai dar aquela cedida, né? Então, para ela ter aquela mama mais durinha, mais projetada por mais tempo, é interessante que ela faça o contorno primeiro. Se ela não quiser fazer o contorno primeiro, quiser fazer primeiro a mama, aí eu peço para ela estar mais magra, ela emagrecer um pouco mais,
para ela já estar no peso que ela deseja para a gente fazer a mama primeiro. O intervalo entre os procedimentos pode ser de 3 meses. Aí ela aproveita até os mesmos exames que ela fez, tá? Faz um procedimento, depois de 3 meses dá para fazer o outro, tá? Então, no caso, até para fazer um pequeno retoque, é 3 meses. A paciente pode fazer em 3 meses ou o doutor pede mais tempo? Não, pode sim, dá para fazer. A partir dos 3 meses dá para fazer. Aí depende do que você considera retoque. É uma orelhinha, é o que depende do que está incomodando, né? Então, quando a paciente faz o primeiro contorno, né? E aí ela vai fazer a mama depois, se tiver alguma areazinha que ficou um excesso de gordura, alguma coisa que está incomodando, a gente faz esse retoque do contorno nesse procedimento, né? Claro que ninguém faz a cirurgia para ter retoque, mas se caso precisar, você tem esse outro momento. Se ela faz primeiro a mama, não vai ter outro momento cirúrgico para fazer algum acabamento de contorno, né? Então, esse também é uma linha de pensamento. Por exemplo, no abdominoplastia, a gente não pode limpar muito a região central, né? Porque ali é uma área de segurança. Então, se a paciente quiser um abdômen mais definido, quando eu vou fazer a mama, eu lipo um pouquinho mais. Eu remarco as linhas de sombra da HD, né? E afino um pouquinho mais aquele retalho, que por segurança eu não lipei tanto na abdominoplastia. Então, eu consigo que ela atinja aquele resultado numa lipo convencional, né? Numa lipo convencional não, numa lipo HD clássica, né? Mais definida, mais definida, mais marcadinha. Então, é bem interessante nesse sentido. Mas a cirurgia é feita para a paciente. Ela que decide, ela que escolhe, ela que diz qual é a dor, né, que ela está sentindo, né? O que é que incomoda ela, o que é que tá rebaixando a autoestima dela, né? Então, muitas pacientes minhas dizem que o peito é vida, né? Quando a mulher está com decote bonito, né, bem preenchido, o resto é resto, né? Então, Exatamente. quem sou eu para dizer que não vou fazer primeiro a mama, né? Então, a gente eleva a autoestima dela, faz com que ela fique mais satisfeita, né? Use aquele decotão que ela quer, né? Enfim, se sinta... ela tem a capacidade de escolher a roupa que ela quiser e não usar a roupa que fica bem nela, né? E a partir daí vai ser uma sequência de necessidades, né? O peito já não vai combinar com a barriga, ela vai querer o contorno, né? E assim sucessivamente. O contorno tá bonito, se a mama tá caída, ela vai querer elevar, vai querer melhorar aquela região. Sim. E 3 meses passa rapidinho, né? No piscar de olhos. Ontem eu até recebi a dúvida de uma paciente sobre isso. Aí eu falei para ela, faz primeiro o abdômen, né? Porque o peito você consegue fazer um truque, coloca um sutiã de bojo ali para juntar, mas a tua barriga vai te incomodar. Se você tiver com o peito bonito e a barriga não tiver do jeito que você quer, você vai dar, puxa vida. Mas ali, o peito, né? É tranquilo. Né, se fosse meu caso, eu faria primeiro a barriga e depois faria a mama. Ia lá, colocava até um pouco de meia no sutiã, né? 3 meses passa muito rápido. O sutiã com bojo dá uma melhorada, mas tem pacientes que estão com a mama tão vazia que não tem roupa que fique bem, né? Então, é aquilo que a gente fala, que só quem sabe o tamanho da dor é quem está carregando, Exatamente. né? Então, a partir daí, a gente traça nosso planejamento e para renovar a autoestima dela. A gente fica muito feliz, né? A paciente muda, né, completamente. Então, por exemplo, o paciente quando vem para uma mama redutora, ela vem assim, cabisbaixa, não quer mostrar a mama. Na consulta de retorno, ela já vem maquiada, já vem com um decotinho, né? Então, é muito legal, é muito, muito gratificante você proporcionar isso, né? Então, um paciente que não tem nada de mama e vem já na consulta, né? O primeiro biquíni que ela usa, ela manda foto e ela te marca, enfim. A mãe que já não usava biquíni há um tempão e quando fez abdominoplastia, ela está se achando linda, né? Com a barriga que talvez ela nunca teve na vida, né? E agora está atingindo esse resultado. Eu acho sensacional. Uhum.
Eu também. Eu gostei também do jeito que o doutor falou aí, que ela chega de um jeito, não quer mostrar a mama. Aí quando faz a cirurgia no retorno ali, chega maquiada, com decote. É maravilhosa essa sensação, né? É, tanto pro doutor como é gratificante, mas para ela também, ela é uma nova mulher, renasce, descobre novos sentidos para a vida, né? Sim. Né? E fica até mais desinibida, né? Tem uma paciente que ela diz assim, que depois que ela operou a mama, ela ficou sem vergonha, que agora ela só quer usar decote, só compra roupa decotada, marido que lute agora. Que Que agora luta, ela, né? até pra missa ela vai com decote. Tá certo, tem que aproveitar mesmo, né? Pagou, tem o direito de mostrar o quê? Ou às vezes até ganha de presente, tem o direito de mostrar o seu presente também, né? Hoje em dia os maridos, eles gostam de presentear as esposas, né, com uma cirurgia plástica. Eu acho tão legal isso, né? Tipo, a mulher foi lá, teve filho, teve aquele período gestacional e também pós-gestação. Aí o marido vê que ela necessita, que ela é uma luta, que ela quer mudar, que ela precisa voltar a ser como antes, ou até às vezes ela fica mais bonita do que ela era antes de engravidar, né? Ele vai lá e dá de presente. Eu acho maravilhoso isso. Parabéns para os maridos que fazem isso, né? Sim, é sensacional. E a gente vê muito isso, né, no pós-operatório, quando a mulher ela tá tendo um apoio, né, de casa, o marido está apoiando ela, o pós-operatório é muito melhor, né? O propósito que levou ela a fazer a cirurgia, né, quando a escolha correta é para ela, é para a autoestima dela, né, e que ela teve os filhos e mudou, né, o corpo, né? Então, se os filhos agora já estão ficando mais independentes, nada mais mais justo que ela olhe para ela e se dê esse presente, né? E quando tem o apoio do marido, é muito bom. Eu adoro quando os maridos vêm para consulta, né? Para integrar eles no processo, né? Porque senão, às vezes, ele só está pagando, né? Mas Exato. ele não está envolvido no processo, né? Então ele pagou um valor que ele considera alto, né? E ele recebeu uma múmia em casa, né? Toda enfaixada, toda cheia de cinta, toda doída, roxa, porque a cirurgia plástica ela não vai ficar bonita de uma hora para outra, né? Ela vai ficar bonita depois de 3, 4 semanas, né? Então até é importante falar isso que não é só o dia da cirurgia, tem todo um pós-operatório envolvido, uma Sim. equipe multidisciplinar que trabalha em cima dessa paciente, né? Que faz toda a diferença, né? E aí ela vai ter uma reabilitação adequada, né? Então, a gente hoje trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Todas as nossas pacientes passam pela psicóloga da clínica para avaliar se a paciente está equilibrada emocionalmente para passar por um pós-operatório. As nossas físicos sensacionais vão em casa da paciente, né, nos primeiros 15 dias, depois elas já vão para a clínica para fazer as tecnologias. Mas eu digo muito aqui, eu só sou uma peça de todo o jogo, né? E cada pessoa, desde a técnica, desde a instrumentadora, fazem total diferença, né, no processo da reabilitação, né? E quando você entende isso, né, você se coloca no lugar da paciente, como você gostaria de ser tratado, né? Até um toque na mão, tudo bom, meu amor? Como é que você está? Né? Esse aconchego, esse afago, eu entendo, essa semana é difícil, né? Tá inchada, tá com dreno, mas vai passar, tá? Tem fé que vai passar. Primeira semana é difícil, mas depois você vai ver e vai tirar isso de letra, né? A primeira semana é a semana do arrependimento, como eu digo. Mas passa, né? E aí a gente vai procurar trazer o máximo de conforto para esse paciente, né? Às vezes não é só medicamento, né? É ouvir o que ela tem para me dizer, o que está incomodando, como é que a gente pode ajudar ela de alguma maneira. Às vezes é a posição que ela está na cama, um travesseirinho glúteo para elevar um pouquinho esse bumbum, ela dormir semi-lado, abraçando um travesseiro, e isso já faz a total diferença na qualidade de sono que ela vai ter. Então, no momento que você se coloca no lugar do teu paciente, você vai entender as dores dele e as dificuldades dele, né? E às vezes são mínimas ações fazem a completa diferença em todo o processo. Com certeza. Doutora Erozimbo, o doutor também atende pacientes bariátricas ou não?
Eu atendo, já atendi mais, né? Porque como hoje eu não atendo plano de saúde, ah, não, não vem tanto para mim. Já atendi muito, já operei muito pós-bariátrico, né? Eu acho que é um paciente que ele precisa ser estudado melhor, né? Porque ele é um paciente muito desproteinizado, geralmente tem anemia, né? São pacientes que precisam do acompanhamento do nutricionista, mas a gente faz sim, tá? Mas são pacientes que a gente faz um pré-operatório melhor, né? Mas nem sempre dá para fazer tudo de uma vez só, né? Porque o pós-bariátrico ele tem muita pressa, né? Porque ele já esperou 1 ano e meio para ele poder operar, né? Então, quando ele chega, ele já quer que a gente resolva a vida dele toda de uma vez, e não é assim, né? Então, a gente vai fazendo por etapas, né? Programando as prioridades, né? Sempre as dores maiores é a mama e o abdômen, né? Mas tem casos em que precisam de mais procedimentos, né? Como braço, coxa, bumbum. Então, eu acho que é um segmento à parte, é um paciente de mais pormenores. Uhum, entendi. E já que a gente falou sobre tempo de espera, né, me veio na cabeça as mamães, né? Elas também querem que repagine completo e seja logo essa mudança. Depois de quanto tempo de ter o bebê pode fazer a cirurgia plástica? Vamos lá. Aí depende muito do procedimento que ela deseja fazer, tá? Então, se ela quiser fazer uma abdominoplastia, o útero demora 6 meses para regredir. Então, é interessante que a gente espere no mínimo 6 meses para fazer uma abdominoplastia. No caso da cirurgia mamária, a gente tem que ver se essa mãe está amamentando, né? Porque ela tem que desmamar e tem que aguardar 6 meses após o desmame para a gente conseguir fazer uma cirurgia, né, com menos risco de infecção dessa mama. E às vezes a mãe já parou de amamentar, mas ainda está tendo descarga de leite, tá? E aí a gente tem que cessar essa produção de leite para que a gente consiga operar, né? Lembrar que os ductos mamários, eles são a maior fonte de infecção, de contaminação da cirurgia da mama, né? Então a gente tem que diminuir ao máximo, né? Tanto é que na cirurgia de prótese, dos fatores dos 14 pontos é o adesivozinho na areola, né? Para bloquear os ductos que contaminem a cirurgia. Então, na mastopexia, a gente não pode isolar o mamilo, porque a gente vai trabalhar nele, né? A gente vai fazer a suspensão, né? Então, a gente tem que diminuir a produção, cessar a descarga, né, de leite, de colostro, né? E aí a gente tem que orientar a paciente a fazer o desmame, né? Ou bloquear por medicamento. Uhum. E sobre a mastopexia em L, toda paciente pode fazer uma mastopexia em L? Hoje, a gente tenta ampliar a técnica para a maioria dos casos, né? Então, hoje a gente tem conseguido aplicar a técnica na grande maioria dos casos. Mas, por exemplo, em algumas mamas redutoras, né? Ou pacientes que já fizeram muitas cirurgias, né? Pacientes com cirurgias secundárias, aí a gente vai avaliar como a gente pode trabalhar esse tecido da maneira mais segura e dar um resultado mais estruturado, né, para essa paciente. A cicatriz, ela é um dos componentes da cirurgia da mama. Você fazer a tua cirurgia com a menor cicatriz possível é uma preocupação, né? E aí pode ser em L, pode ser um mini T, pode ser um short scar, né? Mas eu acho que existem outros fatores que você deve levar em conta, né? Então, a estabilidade do implante, o sutiã interno, o pilar lateral, o pilar medial, né? A clivagem, o colo marcado. Então, se você, na tua avaliação, você identificou que você vai ter um melhor resultado com uma técnica A ou B, né? É essa que você vai ter que fazer, né? A, a cirurgia mamária é a cirurgia que tem mais técnicas descritas na literatura. Então,
ela não se aplica, uma única técnica não vai se aplicar a todos os tipos de mama, tá? Então, por isso que a gente tem que ter várias cartas na manga para se adequar a cada situação, né? É igual aos implantes. Existem implantes anatômicos, existem implantes redondos, projeção alta, extra alta, moderada. Justamente o quê? Para se adequar à maioria das anatomias, né? Das alterações que a gente vai achar, né? Tem pacientes longilíneas, brevilíneas, tórax escavato, carinado de peito de pombo, tórax reto. Então, você vai adequar a tua proposta de acordo com as alterações que você vê em cada paciente, né? Claro que hoje essa é uma preocupação, né? De proporcionar o mínimo de cicatriz possível, dando a maior estruturação para essa mama possível, certo? Então, a mastopexia em L hoje é uma realidade, né? Ela é aplicável na grande maioria dos casos, né? Mas ela não é a única preocupação que a gente tem na cirurgia da mão, né? Mas a gente tem conseguido aplicar na maioria dos casos, né? Eu digo sempre, a gente vai para a sala tentando fazer o L, né? Mas se porventura não der L, vai ser vai ser uma cicatriz menor do que um T convencional, certo? Então, isso já é um grande ganho, né? Trabalhar o tecido por planos, né? Pele, glândula e músculo também é uma nova abordagem do tecido mamário, tá? Então, a gente vem trabalhando dessa forma, tá? Então, a gente tem que ter essa noção, né, na mamoplastia moderna, que a gente quer dar estabilidade para essa mama a longo prazo, né? A cicatriz é um ganho, né? Quanto menor, melhor. Ninguém gosta de ter cicatriz. Ninguém faz cicatriz desnecessária, tá? Mas tem casos que eles devem ser melhor estudados, né? E se porventura tiver uma cicatriz a mais, mas você ganhar estabilidade, uma mama bonita, um formato bonito, né? Tem pacientes que antes eu não fazia o L e são extremamente satisfeitas. A cicatriz não dá nem para ver, É o isso que não menos impede ela importa, né? fazer nada. Se ela estiver satisfeita com a mama dela, né? Se a cicatriz é em L ou em P, não vai fazer diferença para ela, tá? Agora, se a cicatriz ficou mal posicionada, né? Não ficou de boa qualidade, ela pode ter 3 centímetros, mas vai incomodar ela, né? Com Agora, certeza. se A você minha não ficou conseguir... com boa qualidade e é pequena. Eu fico toda hora, puxa, só que agora, depois de 8 anos, ela ficou clara. Mas antes eu Uhum. falava que ela era vermelha. Eu ficava, ai, que ódio, tá tudo bonito, mas essa cicatriz tá horrível, sabe? Eu não cuidei muito no pós, então ela acabou ficando hipertrófica. Deu, ai, que raiva. Daí, esses tempos, até minha mãe falou, você viu como tá a tua cicatriz agora? Ela tá clarinha, não dá pra ver, sabe? Só se chegar perto, você vê que tem uma pelezinha assim, meio... que não Sim. é muito bonita, mas, né, A realmente. cicatriz ela demora 2 anos para amadurecer completamente, né? Então, às vezes a gente tem essa avidez para que ela fique imperceptível, né? Mas toda cicatriz melhora com o tempo. Claro que existem pessoas que cicatrizam mal, né? Quem tem tendência a ter uma cicatriz hipertrófica ou queloidiana, né? Deve evitar cortes desnecessários, né? E a cirurgia da mama é uma área onde tem predisposição, então você tem que esclarecer que é um risco para o paciente, né? E que existem fatores que a gente pode, né, trabalhar essa cicatriz precocemente, tá? Mas toda cicatriz ela demora 2 anos para concluir o amadurecimento dela, né? Então, a longo prazo, ela vai ficar fininha, né, branquinha, como se fosse uma estria, né? E tende a não incomodar. Isso é uma cicatriz padrão, né? Uma cicatriz de quem não tem doenças de cicatrização, tá? Então, essa é a maioria, né? Aqui na região, a gente tem muito indígena e negro, né? Pela miscigenação. Então, aqui o queloide é muito frequente, tá? Então, a câmara hiperbárica melhora a qualidade da cicatriz, tá? Também é um dos benefícios de fazer, tá? O Botox a gente usa preventivamente na cirurgia, porque ele diminui a ação dos miofibroblastos, então
tende a melhorar a qualidade da cicatriz. E quem tem cicatriz queloidiana mesmo, é indicativo fazer a beta-terapia nas primeiras 48 horas, tá? Mas hoje a gente procura ao máximo agir preventivamente nessa cicatriz, né? A microporagem durante 2 meses, a hidratação até os 6, algum tratamento específico para qualquer alteração que a gente evidencie. Então, dessa forma, a gente consegue proporcionar a melhor cicatriz que aquela paciente pode ter, né? Porque cada paciente tem a sua maneira de cicatrizar, né? Pacientes mais brancas, aí em Curitiba são pacientes mais alvas, né? Então, tendem a ter cicatrizes melhores, né? Se você opera mais pacientes mais brancas, né? Elas tendem a cicatrizar melhor do que se você opera pacientes miscigenadas, né? Então, os negros e os índios, né? E os amarelos, né? As raças vermelhas, que são os indígenas, os amarelos ou os negros, eles têm uma tendência a ter mais queloide, né? E você vai ter que trabalhar esse público, né? De maneira diferenciada em termos de cicatriz, né? Mas eu brinco que nós somos um país miscigenado, nós todos temos genes de todas as raças, né? Se a gente for avaliar. Então, tem paciente bem branquinho que faz um queloide absurdo, né? Como tem negros de olho azul que chegam aqui e de onde veio esse olho, né? Veio da miscigenação. Então, é isso que nos faz nós sermos uma raça tão diferenciada, porque nós somos muito miscigenados, né? Mas a gente tem que avaliar já o precedente, outras cicatrizes que esse paciente teve e conseguir identificar como a gente pode tratar esse paciente de uma maneira mais individualizada. E no caso, o sol também atrapalha na qualidade da pele, né, para cicatrização. A paciente tem algum período antes que ela não deve tomar sol? Por exemplo, sei lá, 3 meses, 6 meses. E depois de fazer a cirurgia, quantos meses depois ela pode tomar sol? Ou dias, quem sabe? Antes da cirurgia não tem tanta essa preocupação, né? Ela pode tomar o sol dela sem problema. Não vai fazer um bronzeamento, uma marquinha na véspera da cirurgia. Já tive paciente que fez, mas não é o indicado. Era bem comum antigamente, né? Antigamente todas chegavam já com a marquinha, né? Eu acho que era uma tendência. Não vou tomar sol, já vou de marquinha que, né? Isso não é adequado, tá? Mas principalmente nos primeiros 2 meses, não é interessante pegar sol, né? Claro que na cirurgia mamária, né, no Brasil, as mulheres não fazem topless, então não é um sol direto. Mas, por exemplo, se você vai para um balneário, vai para a piscina, vai para uma praia e ainda não atingiu os 2 meses, coloca um micropore na cicatriz, coloca um biquíni escuro, de preferência de cor mais opaca, né? Que não vai permitir a entrada de luz para aquela região, né? Toma alguns cuidados para que não haja o escurecimento dessa cicatriz, né? Então, eu oriento a evitar o sol durante os 2 primeiros meses de cirurgia, tá? E aí, a partir daí, se for se expor, microporar a região com aquele micropore begezinho, mais escurinho, cor da pele, tá? E a gente orienta a paciente a usar uma roupa de banho escura. Doutora Rosinha, o nosso tempo já está quase acabando, o reloginho já começou a contar que falta 2 minutos, porque a gente acabou não começando exatamente às 18, né? Começou um pouquinho depois. Queria agradecer ao doutor por tantas informações, né? Adorei a live, adorei conhecer o doutor, conversar. Uma pena não termos, né, nos conhecido aqui em Curitiba. Quem sabe o doutor não veio uma outra hora aí também dar mais uma olhada na mastopexia do doutor Adel, né? Porque ele disponibiliza, né, para os plásticos que já fizeram o curso, ou também quem não fez, que já está inscrito, mas não fez ainda, que possam voltar para ver a mastopexia. Mas então, né, é isso. Queria agradecer também quem participou. Queria agradecer para o doutor ter participado dessa live tão especial, né? Muito obrigada por... Obrigado, Mário. Obrigado aí a tuas seguidoras, né? Se qualquer dúvida que vocês tiverem, só me mandar inbox, tá? Vou ter o maior prazer de responder. E espero que eu tenha conseguido ser claro e tirado as dúvidas de vocês, tá?
Obrigado, Mari, mais uma vez pela oportunidade, tá? Da gente conversar um pouco, né? Eu já conheci o teu trabalho, já te seguia, então foi um grande prazer estar aqui com você. Imagina, o prazer é meu. E essa live vai ficar salva aqui no perfil e depois eu vou colocar no YouTube. Daí vocês só digitam lá Mari Canfield e Dr. Lorozinho, tá bom? Boa noite, Boa tchau! noite, tchau, tchau.